Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo especial. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto maravilhoso que é a prova da UERJ, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje da prova da UERJ 2022, mesmo antes de sair aí a data da prova, mesmo antes aí de sair o edital da prova, a gente vai se basear nas provas anteriores, nos exames de qualificação anteriores, justamente para a gente se preparar para uma prova que vai acontecer. E eu queria dizer hoje uma coisa para você: independentemente do dia em que a prova ocorra, quando acontecer, você deve estar preparado, e é por isso que eu estou aqui para te preparar na parte de matemática para fazer essa prova aí excepcional. Galera, vamos falar então um pouquinho sobre o que, né? Vamos falar aí sobre o nosso vestibular, o UERJ 2022. Eu queria trazer um pouquinho para você a estrutura da prova, né? Quando você chegar na prova e quando você tem 60 questões de uma prova para fazer, você precisa saber o que cada parte dessa prova representa. Então eu peguei o segundo EQ de 2020, ou seja, o último exame de qualificação, e descrinchei esse exame para você ver mais ou menos o que acontece. Atenção, porque existem algumas variações de um EQ para o outro, mas existe um padrão sim na prova aí da UERJ 2022, tá? O que acontece? Normalmente as 10 ou 11 primeiras questões elas são referentes ao texto base. No EQ de 2020, olha o que aconteceu. O texto base ele continha as questões de 1 a 9. As questões de 10 a 22 você tinha linguagens. Lembrando que linguagem, gente, envolve tudo, tá? Interpretação, semântica, gramática, a parte aí do livro, tá? Então o livro ele tá contido nessa parte de linguagens. Logo em seguida você tem língua estrangeira, tá? Então você tem 5 questõezinhas da 23 a 27 de língua estrangeira. E da 28 a 34 nós temos aí a nossa gloriosa matemática, tá? Galera, são questões de matemática que aparecem tanto na parte específica de matemática como no texto base. Vamos lembrar que existem algumas questões de matemática envolvidas lá no texto base. Normalmente essas questões básicas, elas envolvem conteúdos básicos de matemática, como grandezas proporcionais, razão direta inversamente proporcional, porcentagem, toda aquela parte de grandezas proporcionais que a gente conhece, e mais algumas coisinhas de matemática como equações, problemas de inequações. Então você tem que estar muito ligado aqui no texto base, mas também na parte específica. A parte específica de matemática normalmente vai da 28 a 34. Ciências da natureza envolve toda aquela galera lá, tá? Biologia, química e física vai de 35 a 46, e por fim, mas não menos importante, ciências humanas, contemplando aí história e geografia, que vai de 47 até a última questão ali, a 60, tá? Então é muito importante que você conheça a estrutura da prova da UERJ, não somente aí cada uma das áreas ou cada uma das disciplinas que aparecem. A UERJ, ela divide a matemática em 4 grandes competências, tá? Essas competências, elas vão ser destrinchadas em conteúdos e habilidades. É muito importante que você entenda as 4 grandes competências, que são aritmética, álgebra, geometria e estatística. Se eu chegasse aqui e largasse isso para você, seria até cruel da minha parte, porque quando a gente fala de aritmética, álgebra, geometria e estatística, a gente está falando de quase toda a matemática, né? Então eu preciso destrinchar isso aí, ó, dizendo exatamente o que a UERJ cobra no seu exame. Então olha o que a UERJ cobra, tá? Ela vai cobrar em aritmética, ó, sistema decimal, números naturais, números reais, conjuntos. Em álgebra, expressões algébricas, funções. Aí ela dá ali, ó, quais são as funções que ela cobra, tá? Afim, quadrática, exponencial, logaritma, trigonométrica. Tem questões de trigonometria, a gente vai ver isso lá na telemetria, tá? Tem questões de trigonometria aí da prova da UERJ que às vezes acabam aparecendo como função e não como trigonometria em si, tá? A gente precisa lembrar que a trigonometria é o estudo do quê? Quando a gente relaciona uma medida com um ângulo, a gente está falando de trigonometria. Não é necessariamente a parte da geometria. Então a gente precisa entender a diferença aí dessa trigonometria, que é a função trigonométrica. Vai aparecer trigonometria lá embaixo, Luiz? Vai. Lá em geometria, olha aqui embaixo, ó. Em geometria está aparecendo aqui, ó, círculo trigonométrico, ó. Vê se vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para marcar. Ó,
Aqui está aparecendo, ó, círculo trigonométrico. Na parte de círculo trigonométrico, você tem linhas trigonométricas, identidade, adição, subtração e assim sucessivamente, tá? Mas voltando aqui para a álgebra, você tem juros, simples e compostos, problemas de contagem, geometria analítica no R2, que é muito importante, matrizes, ou seja, representações de matrizes. Matrizes não é forte no Enem, mas matrizes é muito forte na UERJ, tá? A UERJ vira e mexe está pincelando uma questãozinha de matriz, sistema de equações lineares e não lineares e por aí vai, tá? Aí você tem a geometria, figuras no plano. Gente, figuras no plano é muito importante você entender essa parte da geometria, porque ele vai falar de congruência, vai falar de semelhança, vai falar da distância entre dois pontos, áreas, perímetros e tudo que é possível aí dentro daquela geometria plana que a gente conhece, tá? Círculos trigonométricos, ou seja, aquela parte linda da trigonometria. Depois você tem figuras tridimensionais. Nessa parte aqui, muita atenção, tá? Para essa coisinha aqui chamada, ó, homotetias, ou seja, é quando ela te apresenta uma figura, depois ela muda a figura de posição e ela diz assim, qual é a figura que representa? De cima, de baixo, de um lado para o outro. A homotetia é uma área nova aí da matemática, ou seja, tem sido cobrado recentemente, não que seja uma nova criação, mas tem sido cobrado aí de modo mais intenso dos dois vestibulares, tá? A gente está falando aqui de UERJ, mas não tem como a gente desassociar do Enem. No Enem também é cobrado homotetia e na UERJ também vai ser cobrado. Eu queria ressaltar também aqui na geometria as espaciais, né? Que são os volumes, tá? É muito forte, muito marcante volume aí na prova da UERJ, tá? Então você tem prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas, que são todos os sólidos aí que a gente conhece como os principais, tá? E voltando ali para os sólidos de evolução, você tem cilindro, cones e esferas que caem bastante, tá? Se você sabe, por exemplo, o volume de um, a gente sempre lembra que volume é o quê? Produto da área da base vezes a altura. Acabou, isso é o volume. Eu costumo dizer para os meus alunos que a parte difícil da geometria espacial não está na espacial, está na plana. Porque às vezes para você calcular a base, você precisa saber área. Área é da geometria plana, então essa parte da plana tem que estar muito fortalecida, tá? Antes de partir para estudar para espacial, fortalece a sua base, que é a geometria plana, que depois você vence a espacial fácil, tá? A espacial basicamente vai tratar ali de alguns assuntos envolvendo esses volumes. Por fim, você tem aqui estatística, tá? Representações, tabulações, pictogramas, ou seja, aqueles gráficos que você tem, medidas de tendência central, isso aqui acho que eu não preciso nem falar para o nosso aluno do Força Máxima, tá? Você vai trabalhar com média, mediana, moda, as médias geométricas, harmônicas e todas aquelas médias lá, tá? Gráficos e tabelas e, por fim, probabilidade e binômio de Newton, tá? Gente, eu lembro que quando eu dou aula, por exemplo, de probabilidade, chega na parte de binômio de Newton, que é uma coisa mega grande, o aluno não dá tanta importância ou então ele não valoriza tanto. É um conteúdo que cai sim na UERJ, tá? Binômio de Newton, não com muita frequência. Aí eu confesso para você que não com muita frequência, mas é um conteúdo que cai sim, tá? E eu queria destacar para vocês como a UERJ separa esses dois conteúdos aqui. Às vezes o aluno estuda no mesmo pacotinho, tá? Ó, problemas de contagem tá lá em álgebra, ou seja, princípio da contagem, análise combinatória. Então você tem aqueles princípios da repetição, ou seja, você tem permutação, arranjo, combinação, tudo aqui em álgebra. E ele traz a probabilidade aqui para a parte de estatística, ou seja, são competências diferentes, então elas devem ser tratadas diferentes. Ainda que você use muitos problemas de muito em probabilidade os problemas de contagem. Às vezes, para você fazer uma questão de probabilidade, você precisa utilizar arranjo, combinação, enfim, você precisa fazer isso aí. Queria deixar claro aqui hoje para vocês que quando a gente fala aí de UERJ, a gente está falando de uma provinha que vai sempre te trazer para a realidade, ou seja, as questões da UERJ, elas não são matemática por matemática, elas são matemática como uma solução do problema cotidiano. Então, é muito importante você ter reforçado a sua interpretação de texto para que você consiga ler e saber o comando que ela está exigindo de você. Tá bom? Isso é uma coisa que a UERJ sempre faz aí,
que é exigir comandos assim bem claros, mas na intenção de resolver aí problemas ou situações da vida cotidiana. Então são sempre probleminhas aí apontando uma coisa que você pode resolver. E é muito importante que você entenda isso, tá? Que você não vai lá simplesmente calcular ou simplesmente fazer uma coisa que você gravou. Você precisa saber pegar o conhecimento que você tem e aplicar pontualmente naquela questão, justamente para você ter ali o acerto da questão. E por fim, queria fechar aqui com a nossa telemetria, tá? Na telemetria de hoje, eu peguei os últimos 10 anos aí do concurso da UERJ, ou seja, os 10 EQs, tá? E trouxe para vocês essa estatística. Na estatística, a gente tem como marcante, tá? Grandezas proporcionais. O que vai ter na prova da UERJ, Luiz? Com toda certeza, grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais representam o quê? Vamos lá. Razão, proporção, porcentagem, escala, e eu já vou botar aqui na razão a regra de 3, tá? Que pode ser a mesma coisa, mas eu quero que você entenda a regra de 3 como grandezas proporcionais. Tudo que você pode ter como ideia de proporcional, e lembrando que proporcional não é uma coisa maior que a outra, é uma coisa tantas vezes maior que a outra. Um palito tem 1 metro, o outro tem 2, esse é o dobro desse. Proporcionalmente falando, esse aqui é o dobro desse. É um exemplo simples, mas que é muito utilizado aí nas provas da UERJ. Então, grandezas proporcionais é presença certa na provinha de vocês, base forte de grandezas proporcionais. Depois você tem a geometria plana, tá? Nessa telemetria a gente tem como destaque para a geometria plana áreas de figuras planas. Então, ó, ter áreas de figuras planas bem reforçado é bom. Depois de áreas de figuras planas, eu aponto como semelhança, tá? E possivelmente a congruência. Semelhança e congruência ali das figuras dos polígonos vai mesmo que no meio caminho, mas semelhança de triângulos é muito importante. E depois eu ainda apontaria aí talvez os teoremas, né? Você tem alguns teoremas aí bem importantes, teorema de Pitágoras, que você tem que saber. Você tem que saber as relações métricas no triângulo, que são coisas muito importantes. As leis, tanto a lei do seno como a lei do cosseno, que são muito fortes aí na prova da UERJ também. A lei do cosseno, inclusive, já caiu em anos seguidos, 3, 4 anos seguidos. Então, são matérias aí que é importante para você reforçar. Geometria espacial, como eu falei ali anteriormente, é importante você reforçar a parte de volume, mas ter a geometria plana básica, tá? Então a geometria plana ela tem que estar fortalecida aí com você. Depois, logo em seguida, ó, geometria espacial, as questõezinhas aí envolvendo a parte de aritmética, tá? Os problemas aritméticos, tem muitos problemas aritméticos. Probabilidade, como a gente falou, né? Análise combinatória. Progressões, tá, gente? Ó, a UERJ é muito forte em sequências. Toda a provinha da UERJ tem alguma coisinha envolvendo sequências. Repara que sequências nem aparece aqui como forte, mas é sempre uma questãozinha ou outra aí envolvendo sequências. Então, vale muito a pena você estudar essa parte aí de sequências, tá? Não aparece aqui fortemente, mas é uma área boa, que são as funções, ó. As funções, elas também são importantes, estão sempre pincelando ali uma coisinha na prova da UERJ. Galera, no mais é isso. Queria trazer aqui essas informações, talvez dar um norte, uma luz aí para você que está estudando aí para a prova da UERJ. E eu volto a dizer o que eu disse no início, tá? Independentemente de quando a prova aconteça, você tem que chegar na prova preparado. E eu preparei isso aqui para que você chegue lá mais focado, mais disciplinado, mais preparado de fato. E a gente tá contigo, tá? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou aqui professor do Força Máxima e vamos junto. Precisando, me chama aí. Vamos!